Oiê! Hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras de janeiro. Antes de começar o vídeo, eu já vou fazer os recadinhos paroquiais. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like aqui no vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa que você quiser no site da Amazon, por favor, utilize o link do canal. Ele é um link comissionado, então tudo que você comprar pelo meu link, eu vou ganhar uma pequena porcentagem da sua compra e você não vai mais pagar mais nada por isso. Tipo, além do valor da sua compra. Outra coisa, eu quero te convidar, se você quer participar de um clube do livro, conversar no Telegram com outros leitores, participar de sorteio de livros todos os meses, convido você a me apoiar no Catarse, vai estar o link aqui embaixo na descrição. Se você conseguir, é muito importante pra mim, porque eu não tenho uma renda proventa, assim, definitiva do YouTube, e eu queria muito conseguir investir em equipamento pro canal. Então, se você conseguir me apoiar por lá, ou comprando pelo link da Amazon também, vai estar me ajudando demais, porque eu não recebo mensalmente pelo YouTube, porque eu não consigo chegar ao valor especificado por eles. Então, me ajuda muito, tá? Gente, eu machuquei meu ombro na academia e tá doendo tanto pra fazer, tipo, esse movimento aqui. Sério, tá difícil. Mas, enfim. Ah, gente, eu pintei o cabelo, vocês gostaram? Ai, tô me achando o máximo, sério. Tô muito feliz. Eu acho que combina muito mais comigo esse tom mais claro, assim, me dá mais saúde, parece. Posso estar louca, pode ser coisa da minha cabeça, mas, enfim. Tá, gente, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Janeiro foi um mês muito bom de leitura, eu fiz uma TBR de 4 livros e eu consegui ler 6. Então foi muito bom, bem positivo. Eu li 2 livros a mais, mas é porque eu vou ser bem sincera com vocês. Eu li 5 livros ali até dia 11 de janeiro, daí eu comecei a trabalhar e depois eu li só mais um. Então vocês podem ver que eu consegui ler bastante, porque eu estava de férias do trabalho. Então não vamos criar muitas expectativas para os próximos meses. Então o primeiro livro que eu finalizei em janeiro foi o The Road Trip, da Beth O'Leary, que aqui no Brasil já saiu com essa mesma capa, com o nome Na Estrada com o Ex, que na verdade eu li em português. Eu li na minha edição do Intrínsecos, mas eu peguei esse aqui pra ilustrar porque é mais bonita essa capa. E nessa história nós temos a Ed, ela tá indo viajar com a sua irmã pro casamento de uma amiga delas. Como que é o nome da irmã da Ed, que eu já esqueci? Bom, mas não é tão importante, né? Ela tá indo... E atrás delas, coincidentemente, também estão indo pra esse casamento, o ex da Ed, que é o Dylan, e o melhor amigo dele, o Marcos, também estão indo pra esse casamento, porque eles são todos amigos em comum, quando ocorre um acidente e o carro do Dylan bate atrás do carro que a Ed está. E daí eles já terminaram faz 2 anos, a Ed e o Dylan, mas eles não conversaram durante esse tempo, né? Então ficou um clima meio assim, um pouco tenso. E acontece que eles chamam um guincho, tem que levar o carro do Dylan, que na verdade o carro é do Marcos, mas é o Dylan que tava dirigindo. Aí vão ter que rebocar. E os dois vão no carro da Ed pro casamento. É uma viagem de tipo 8, 9 horas, é bem longe o casamento. E um clima de tensão, porque a Ed e o Dylan não terminaram num clima muito bom, assim. E nem o Marcos é muito amigo, assim, da Ed e do Dylan. E a gente não sabe por que eles terminaram, a gente vai descobrir ao desenrolar da história. Eu gostei, assim, eu dei 3 estrelas e meia pro livro. Eu não amei, assim, não é o melhor livro dela, mas eu gostei. Eu gostei que a Beth O'Leary sempre trata de alguns assuntos um pouquinho mais pesados dentro do livro, porém com bom humor. Então, tem muitas cenas engraçadas. É um pouco clichê, tipo, que nem o Teto para Dois, que ela escreveu. Só tinha uma cama. Esse aqui, ela tem que ficar dentro do carro, uma viagem de 8 horas com o ex-namorado dela. Mas a Beth também traz uns momentos, assim, de cenas mais fortes e pesadas pro livro também, umas cenas meio tensas, assim. E eu gostei disso, como foi abordado. Por mais que eu gostaria um pouco, talvez, mais de profundidade com a Ed, eu queria ter saber. Queria ter conseguido saber mais sobre uma situação que ela passou. Um pouco mais de profundidade. Mas o que eu mais gostei do livro foi a parte em que a Ed e o Dylan estavam se conhecendo, que vai contando um pouco no presente, durante a viagem, e o passado, né? Então, nisso a gente tem como eles se conheceram. E eu gostei muito de como foi o desenrolar deles. Eles eram pessoas muito, muito legais. Eu tava com vontade de ler uma coisa mais... um romance.
E eles me deram esse romance bem legal, tipo, é bem inesperado o jeito que eles se conheceram e começaram a ficar, foi muito legal. Eu gostei, dei 3,5 estrelas. E, assim, é um livro legal, não tenho muitas críticas, a não ser essa parte de não ter tanta profundidade em tal momento. Mas ele é um livro 3,5 estrelas pra mim, não é um livro 5 estrelas, por exemplo. Mas eu gostei, eu recomendo a leitura. Eu vi que a Beth Larry lançou mais um livro já, eu quero muito ler, acho que eu vou comprar em inglês também. Porque eu não sei se tem previsão pra Intrínseca lançar aqui no Brasil, porém eu comprei esse aqui em inglês que eu queria ler logo. E daí eu só fui ler depois em português quando a Intrínseca já tinha lançado. Então talvez eu vou esperar um pouquinho pra comprar, mas eu quero ler, eu gosto muito dos livros da Beth Larry, todos eu dei nesse 3, 4. Acho que o Teto para Dois eu dei até 5 estrelas, o que talvez eu não daria hoje em dia. Mas eu gostei bastante. Foi a minha primeira leiturinha de janeiro, então. O segundo livro, então, que eu li em janeiro foi Leitura de Verão, da Emily Henry. Eu gostei bastante desse livro, eu dei 4,5 estrelas. Eu acho que esse livro foi bem hypado, né? Todo mundo já leu esse ano, ano passado. E deixa eu só colar aqui o nome dos personagens, porque como sempre vocês devem saber que eu esqueci já, né? Bem, então nesse livro nós temos a January. O pai dela faleceu recentemente e ele deixou como herança a casa na praia dele. E pra ela, né? E ela vai pra lá. Primeiro porque ela é escritora e ela tá tipo num bloqueio criativo. Ela escreve romances. E ela tá com um bloqueio criativo, porque o namorado dela terminou com ela, o pai dela morreu, ela tá desconfiando que o pai dela traiu a mãe dela quando ele tava vivo. E ela tá meio desacreditada no amor. E ela fica, como que eu vou escrever sobre o amor se eu não acredito mais no amor? E ela tem um livro pra entregar, que ela precisa entregar, porque ela precisa de dinheiro também. Então ela vai lá pra aquela casa, pra ela conseguir se concentrar e ler, e também pra vender os móveis e tudo mais, e colocar a casa à venda também, porque ela precisa do dinheiro. E chegando lá, ela percebe que o vizinho dela é o Augustus. E eles estudaram juntos na faculdade, juntos na faculdade, ele também é escritor, e ele mora lá mesmo. E ele também, ele é escritor, eu falei isso, né? Ele é escritor, ele escreve ficção, tipo... Não tem muito específico sobre o que ele escreve umas histórias meio... parece um pouco de thriller, não thriller, talvez um drama. E ele também tá meio com bloqueio criativo e tal. E quando eles chegam lá, eles meio que fazem uma... Eles fazem uma aposta, que é a January escrever um livro do estilo que o Augustus escreve e o Augustus escrever um livro no estilo que a January escreve. Porque... Primeiro, eles meio que não se davam muito bem na faculdade, sabe? Não é bem um haters to lovers, porque eles logo já, tipo, eles não se odeiam realmente. Eles tinham uma desavença na faculdade, mas quando eles estão ali, eles não são, tipo, eu te odeio, você é um bosta. Não, eles são de boa, assim, né? Então, eles fazem essa aposta, e junto com essa aposta, ela, tipo assim, a January tem que levar o Augustus a fazer algumas coisas, tipo, românticas, tipo, pra inspirar ele pro livro. E ele tem que fazer algumas coisas que envolvem também o gênero que ele escreve, tipo, ir numas entrevistas que ele faria pro livro dele normalmente, pra ela entender também como é o processo de criação, de escrever esses dois livros. Eu gostei muito, eu achei muito legal a dinâmica do livro. Eu gostei de tudo, assim, do livro. Eu só não senti que ele foi um 5 estrelas, mas eu gostei bastante. Ele é muito rapidinho de ler, eu li ele em 2 dias. Assim... Pra quem quer um romancezinho, pra quem quer uma história mais leve, divertida, mas ainda assim tem um toque de drama, um draminha básico, mas é muito legal, eu gostei bastante. Fica mais uma recomendação aí pra vocês. Então depois eu li O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, eu acho que é assim que fala. Ele é um livro bem curtinho, ele tem menos de 100 páginas, e eu li ele, tipo assim, em 2 horas. É pro meu projeto de 25 livros pra ler antes dos 25. E, gente, eu tenho que ser bem breve pra dar essa sinopse, porque o livro realmente é bem curtinho. E eu não quero dar nenhum spoiler, né? Então eu vou pegar só aqui os nomes aqui. Eu vou pegar só os nomes aqui, porque são nomes meio diferentes. Então, assim, nós vamos ter o Utterson, que ele é advogado, e ele tá investigando um caso meio atípico, assim, que envolve 2 pessoas. O Henry Jekyll e o Edward Hyde, que é uma pessoa bem estranha que do nada recebeu o testamento do Henry Jekyll, do Henry. O Edward
recebeu do nada o testamento do Henry. Tipo, ele vai ficar com toda a fortuna do Henry, do nada, assim. E o Utterson, ele é o advogado do Henry. Então, ele meio que desconfiou, assim, do que tá rolando. Muito estranho, esse Edward é uma pessoa muito estranha, não é uma pessoa muito amável, que dá pra gostar muito fácil dele. E é uma coisa meio louca, assim, meio creepy. Tipo, ele tá investigando e daí o Henry, ele fica isolado de todo mundo. E é uma loucura, assim. O livro passa muito rápido, porque a história é bem curtinha. Eu achei ele bem divertido, assim. A escrita dele é um pouco mais rebuscada, porque ele é um livro mais antigo. Mas eu gostei da experiência, dei 3 estrelas, é um livro bom. É legal conhecer esses clássicos que deram origem a muitas outras histórias. E eu não sabia, por mais que seja um clássico, eu não tinha noção do desenrolar dessa história. Eu achei bem legal a conclusão que o autor deu pra ela. Eu acho que muita gente já deve conhecer. Mas quem não conhece, quer se aventurar mais por clássicos, esse aqui é uma boa indicação, porque ele é um livro curtinho, então acredito pra começar a ler clássicos, essa aqui vai ser uma boa pedida. Depois, então, que eu li O Médico e o Monstro, eu li O Feitiço dos Espinhos, eu tô com a minha edição aqui em inglês, o Sorcerer of Thorns. Ela tem uma reclamação dessa edição, tá? Ela mofa muito fácil. Esse livro, ele tava num lugar super arejado agora, porque eu já tinha limpado o que ele tinha mofado algumas vezes, tá? Então ele tava num lugar super arejado realmente, e ele está novamente mofando. E não faz nem um mês que eu fiz a limpeza desse livro, tá? Então ele não foi um livro barato, ele foi um livro bem caro, mas a qualidade dele não me agradou. Mas vamos lá pra história. A nossa personagem... Isso aqui é uma fantasia única, tá, gente? Então quem tá a fim de ler uma fantasia única, fica a minha indicação, porque eu gostei do livro, spoiler. Esse aqui nós vamos ter a Elizabeth. É uma aprendiz para ser guardiã da biblioteca. Ela é órfã, né? Ela cresceu dentro da biblioteca, só que não são de livros comuns, né? São de grimórios, e são grimórios que falam, sussurram, se mexem, são perigosos. E ela vive na biblioteca, então ela estuda pra se tornar uma guardiã da biblioteca, que é pra proteger esses livros. E durante toda a vida dela, ela aprendeu que feiticeiros são pessoas más, né? Então, que magia é ruim. E, enfim, acontece a biblioteca que ela... Isso não é spoiler, tá, gente? É a sinopse do livro, pelo amor de Deus. Não briguem comigo, porque eu sei que às vezes fala alguma coisa em outra, as pessoas já falam, tá dando spoiler. Então, se você não é uma pessoa que não gosta de saber sinopse, eu sinto que eu tava falando muito sobre livros e não dando sinopse. E eu senti isso, que eu podia agregar mais ao meu conteúdo nos vídeos, falando um pouco da sinopse, pra instigar um pouquinho mais vocês a terem vontade de ler os livros. Então, por isso que eu estou falando dos sinopses novamente, tá? Enfim, ela sempre aprendeu que os feiticeiros e bruxaria e magia eram coisas ruins. E acontece uma coisa na biblioteca. A biblioteca que ela mora lá é atacada, e ela é a única pessoa que acorda durante a noite, quando a biblioteca está sendo atacada, e vê o que tá acontecendo. Só que eles acham que foi ela que fez o ataque na biblioteca, e ela é presa por isso. E assim começa nessa história, porque a Elizabeth vai o quê? Vai querer provar sua inocência, e isso aqui, o buraco é bem mais embaixo. A história se desenvolve, dá muita confusão, tretas, e eu amei o casal desse livro, fofuchos demais. E a autora me fez gostar de uma pessoa que basicamente é um demônio, e eu fiz, literalmente é o diabo, não o Si, é um demônio de... não tão... é que tem graus, né, de demônios no livro, e eu fiquei, assim, babando por um demônio aqui desse livro aqui, tá? Só pra deixar vocês avisados. Então a autora me fez gostar muito. Eu gostei, eu dei 4 estrelas pro livro. É uma fantasia jovem, então não amei, assim, tipo, perfeito, 5.000 estrelas. Mas eu gostei, eu li super rapidinho também. O inglês dele eu achei meio dificinho, tá? Eu li ele em português, tá? Depois eu não li em inglês, eu li em português. Porque eu achei o inglês um pouquinho difícil, eu achei que eu ia demorar muito na leitura. Porque fantasia, geralmente, o inglês é um pouquinho mais difícil. Mas eu tava apanhando um pouquinho, por mais que seja uma fantasia jovem, eu tava apanhando um pouquinho por causa dos nomes, de criaturas e tudo mais, então eu preferi ler em português mesmo, tá? E eu achei super legal, ela acaba fazendo amizade com um feiticeiro, que é o Nathaniel. O Silas é o criado do Nathaniel, e ela acaba fazendo amizade com eles. E eles são 2 personagens que eu gostei muito, acho que são os meus personagens favoritos
assim, do livro. O Silas é meu personagem favorito, eu achei ele bem desenvolvido. E deu uma vontadezinha de saber um pouco mais sobre o sistema de magia e tudo mais do livro. Então, isso é o problema, às vezes, de fantasias únicas, por mais que eu goste, porque daí eu não preciso ler vários livros, mas eu queria um pouquinho mais de desenvolvimento de outros personagens, talvez, desse mundo e tudo mais em outros livros, mas, enfim, é uma boa pedida pra quem não quer começar mais uma série, tá a fim de ler uma fantasia rápida e jovem. E depois eu li o meu primeiro favorito do ano, que é o Como Se Fôssemos Vilões, que se tudo der certo, já tem vlog de leitura aqui no canal, que vai estar linkado aqui em cima, eu acho que é desse lado aqui. Espero não estar enganada, senão vai ser aqui. Esse é o meu primeiro favorito do ano, eu amei, 5 estrelas, favoritadíssimo. E comparo muito esse livro com A História Secreta, que é da Donna Tartt, e eu quero muito ler também esse livro, eu tenho ele aqui, aliás, pra ler, então ele é um dos livros que eu quero ler. E vamos conversar sobre a sinopse desse livro aqui. A gente já começa com o Oliver, ele acabou de cumprir 10 anos de cadeia por um crime. Ah, sério? Por um crime de assassinato. E é o último dia dele, ele vai ser liberado ali, né, da cadeia. E o detetive que prendeu ele entra lá no interrogatório e pergunta pra ele, que fala pra ele, eu vou ver como é o nome do cara aqui. Detetive Colborne. Entra lá pra falar com ele, diz que tá se aposentando, mas a única coisa que ele pede pro Oliver é saber o que realmente aconteceu naquela noite. Em que alguém morreu. Quem? Não sei. Não sabemos quem morreu. Depois, óbvio, que a gente vai descobrir. Mas eu gostei muito desse livro. E aí a gente vai ter. Deixa eu continuar a sinopse, senão eu acabo me perdendo aqui e ficando uma confusão. 7 amigos que estudam teatro, mais especificamente eles estudam Shakespeare numa faculdade. Então eles são do último ano, a turma do último ano é só eles. E cada ano tu estuda uma coisa, tipo comédia, romance, não sei. Eu lembrei de comédia agora. E o ano que eles estão, que é o último ano, é a tragédia que eles estudam. Então vamos aos personagens, vamos ver se eu vou lembrar de todos. O Oliver, que é o nosso personagem que está preso. O Richard, a Meredith, que é namorada do Richard. A Wren, que é prima do Richard. O Alexander, o James e a Philippa. Eu lembrei deles, gente, mas eu li o nome deles faz pouco tempo, tá? Não se enganem não, que eu consultei ele antes de gravar o vídeo, mas é que eu achei que já teria esquecido, porque 7 é bastante pra lembrar, né? Mas lembrei de todos. Então, eles são amigos e eles estudam peças, interpretam peças de Shakespeare. E é muito legal ver a dinâmica desses personagens, a gente começa conhecendo cada um deles. E até depois do assassinato, que o assassinato não vai acontecer só no final, ele acontece, tipo, na metade do livro. E depois a gente vai ver como os personagens estão lidando com isso. Porque, até o momento, a gente não sabe que é um assassinato. Quer dizer, a gente sabe que é um assassinato, porque o cara tá preso. Mas, quando acontece, parece meio que um acidente. Mas a gente sabe que não é um acidente, né? E a gente vai lidar com os personagens... A gente vai ver os personagens lidando com o luto, lidando com a perda, lidando com as consequências do que aconteceu. De como isso vai mudar a dinâmica ali desses personagens. Enfim, o livro é muito interessante, eu gostei muito. Primeiro, eu gostei muito de conhecer os personagens, estava muito envolvida com todos eles. Eu gostei de como foi escrita a história, eu gostei muito demais. Tem muitas partes de peças de Shakespeare aqui, de diálogos mesmo das peças. Eu nunca li Shakespeare, mas me deu mais vontade ainda de ler por conta desse livro. Eu gostei muito dessa dinâmica de ter as peças e como muitos diálogos das peças se encaixavam nas situações que estavam ocorrendo com os personagens. Então eu gostei demais desse livro, 5 estrelas, e eu acredito que será um dos favoritos do ano, porque é um livro que eu fiquei pensando nele bastante tempo, e eu até chorei no final, sim. Porque a gente se apega nos personagens, então, sabe, é tenso a situação do final. E o último livro que eu li agora em janeiro, que o janeiro não acabou quando eu tô gravando esse vídeo, mas quando vocês assistirem já vai ter terminado, foi Senhor das Moscas, do William Golding. Esse livro aqui foi um processo pra mim. Até ontem, que eu terminei ele ontem, mas até antes de terminar ele, faltava 60 páginas, eu ia dar 2,5 estrelas pra ele. Mas não, eu tô reconsiderando meu sistema de dar notas. Porque assim, se for pra considerar que 5 estrelas é um 10... 2,5 é a metade de 5, que seria metade de 10, 5. Então não é pra ser um ruim, é pra ser um livro metade da nota, entendeu? 2,5.
Mas enfim, eu li o livro depois, terminei o livro e eu acabei dando 3 estrelas, que é mais que a metade da nota, o mesmo livro de Médico e Monstro. Como eu disse, estou começando a ler clássicos há pouco tempo, ainda tenho um pouco de dificuldade pra me prender na leitura, pra me conectar com alguns personagens, tipo... 2 clássicos que eu gostei muito foi Mulherzinhas e 1984, que eu me conectei muito rápido, que eu gostei muito. Então, não são todos que vão funcionar pra mim. Porém, assim, nem eu odiei, eu só achei assim... Mas o livro é muito bem escrito, tá, gente? E eu, ontem à noite, quando eu terminei de ler, eu tive que parar, assim, e falar assim, Stephanie, não são personagens de verdade. Não aconteceu de verdade isso. Você não precisa, assim, ficar tão mal, tá? Eu tive que falar isso pra mim, de verdade, sério. Temos um avião que cai numa ilha, ali durante a Segunda Guerra Mundial. E os únicos sobreviventes são um grupo de meninos e crianças. São meninos e são crianças. Eles são liderados ali pelo Ralph, que é uma criança também. Eu acho que eles são entre 6 e 14 anos. Acho que essa é as idades mínimas e máximas deles. E eles escolhem o Ralph como líder ali da turma, né? Pra eles conseguirem sobreviver. Então, eles procuram se organizar enquanto eles esperam que alguém vá resgatar eles, né? Porém, aos poucos, assim, enquanto eles estão vivendo ali em sociedade, acaba tendo muitos conflitos e, tipo, parece uma luta pelo poder, assim, porque temos o Jack, que é outro ali da tribo ali deles, do grupo deles, que parece querer pegar o lugar do Ralph, porque eles parecem não enxergar, são crianças também, são numa ilha, eles parecem não enxergar que a prioridade precisa ser eles serem resgatados. Parece que algumas pessoas não entendem isso, porque são crianças também, né? E eles só querem saber de brincar, porque não tem adulto, não vai ter quem mandar neles. E o final desse livro, as últimas 60 páginas, pra mim, elas são bem chocantes e tensas. Eu parei muito pra pensar sobre... São crianças e como se portaria a gente também numa ilha deserta pra sobreviver. E como os sentidos primitivos dessas crianças foram aflorados por estarem sozinhas nessa ilha, tendo que caçar, tendo que achar comida e tem que se preocupar com ser resgatados. Então, o final do livro, pra mim, foi a parte que aumentou a minha nota pra ele. Eu tive um pouquinho de dificuldade no decorrer da história mesmo. O livro é curtinho, mas eu tive um pouco de dificuldade pra conseguir avançar nele. Não foi uma história que ficou me chamando pra terminar, mas eu acho uma história bem legal e importante pra ler. Faz a gente refletir bastante. Eu acho que isso é porque clássicos são clássicos. São livros que vão te fazer refletir e são livros que conseguem ser atuais mesmo através do tempo. Então eu gostei bastante disso no livro, tá? E eu recomendo também, pra quem tá começando a ler clássicos, eu acho que começar pelo Médico e o Monstro talvez seja uma pedida mais legal, ainda mais se você gosta de terror. Mas esse aqui é um livro também que vai falar sobre assuntos que vão te fazer refletir também, sabe? E eu fiquei bem tocada no final do livro, sabe? A última página, assim, eu fiquei... Caraca, e aconteceu isso, e eu fiquei com raiva de algumas crianças, com raiva como se fossem vilões mesmo da história, e que não deixa de ser, porque eles tiveram atitudes bem horrendas, e depois eu parei e falei, calma, calma, é só uma história, não aconteceu de verdade isso, vamos se acalmar. Mas mesmo assim eu fiquei bem mexida, e foi até esse final que me fez aumentar a nota do livro. Então, valeu a leitura, eu tô gostando dessa experiência de ler mais clássicos. Bom, gente, essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Eu considero que foi um mês bem produtivo de leituras, porque eu li livros muito legais. Por mais que eu não tenha lido muitos livros 5 estrelas, li apenas um, eu não considero que eu li nenhum livro ruim. Eu li livros livros legais, livros de gêneros diferentes, tanto clássicos como romances, então eu achei um saldo bem positivo de leituras, eu gostei bastante. E se você assistiu até aqui, me conta quais foram as suas leituras do mês de janeiro. Se você tá aqui ainda e não deu ainda o like no vídeo que eu pedi no começo do vídeo, deixa o like aqui agora, se inscreve no canal. Se quiser comprar algum desses livros, se eu te instiguei a ler algum desses livros, compra pelo meu link da Amazon, por favor, que vai estar me ajudando demais. E se quiser participar do Catarse, o link vai estar aqui embaixo também. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!